Queridos irmãos, nossa existência é permeada de caminhos tortuosos, pedras, abismos, que precisamos vencer e transpor para continuar nosso percurso. E para nos fortalecermos diante de tantos empecilhos, nada melhor do que orar. A prece é o fortalecimento do nosso espírito e neste momento estamos aqui para orar, em nome de Fabiano e de Cristo e da cúpula espiritual que rege aquela casa de amor. A prece de hoje está embasada no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. O capítulo é o 149, no culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. É importante que a questão da oração fique ilustrada com uma história que eu conheço e vou passar a dizer para vocês agora. Um homem ficou muito enfermo e sua filha, preocupada, pediu a um amigo que fosse conversar com ele. Ela sabia que o pai precisava muito de orações e, como não o via orando, pediu ao seu amigo que o visitasse e orasse com ele. Quando o amigo entrou no quarto, encontrou o pobre homem deitado, com a cabeça apoiada num par de almofadas. Havia uma cadeira ao lado da cama, fato que levou o visitante a pensar que o homem estava aguardando a sua chegada. — Você estava me esperando? Perguntou. — Não, por quê? Respondeu o homem enfermo. — Sou amigo de sua filha. Ela pediu-me que viesse orar com você. Quando entrei e vi a cadeira vazia ao lado da sua cama, imaginei que soubesse que eu viria visitá-lo. — Ah, sim, a cadeira. Você não se importaria de fechar a porta?
O visitante se ergueu e fechou a porta. O doente então lhe confidenciou: nunca contei isto para ninguém. Passei toda a minha vida sem ter aprendido a orar. Quando entrava em alguma igreja e ouvia falarem a respeito da oração, de como se deve orar e os benefícios que recebemos através dela, não queria saber de orações. As informações entravam por um ouvido e saíam por outro. Eu achava tudo sem sentido. Assim sendo, não tinha a mínima ideia de como se deve orar. Então, nunca me dispus a fazer uma prece. Alguns anos atrás, quando a doença começou a se manifestar em meu corpo, conversando com meu melhor amigo, ele me disse: amigo, orar é simplesmente ter uma conversa com Jesus. E isto eu sugiro que você não deixe de fazer. Vou lhe ensinar um método bem simples. Você se senta numa cadeira e coloca outra cadeira vazia na sua frente. Em seguida, com muita fé, você imagina que Jesus está sentado nela, bem diante de você. E não pense que isto é loucura, pois Jesus próprio prometeu que estaria sempre conosco. Portanto, você deve falar com ele e escutá-lo da mesma forma como está fazendo comigo agora. Achei aquilo muito interessante. Minha resistência foi sendo vencida e decidi experimentar. Senti-me meio sem jeito da primeira vez, mas um grande bem-estar me encheu a alma. Desde então, tenho conversado com Jesus todos os dias. Tenho sempre muito cuidado para que a minha filha não me veja, pois tenho medo que, se ela souber que fico falando desta maneira, me internem em uma casa para doentes mentais. O viajante sentiu uma grande emoção ao ouvir aquilo. Aquele homem tinha muitas dificuldades para orar e alguém lhe ensinara um método para vencer a muralha que parecia intransponíveis. Juntos, ali mesmo, oraram e depois o visitante se foi. 2 dias mais tarde, a filha lhe comunicou que seu pai havia morrido e narrou da seguinte forma: quando eu estava me preparando para sair, ele me chamou ao seu quarto. Disse que me amava muito e me deu um beijo. Quando eu voltei do mercado, 1 hora mais tarde, já o encontrei morto. Porém, há algo estranho em relação à sua morte. Aparentemente, antes de morrer, ele chegou perto da cadeira que estava ao lado da cama e recostou a cabeça nela. Foi assim que eu o encontrei. Então, queridos irmãos, a prece é o alimento do espírito, que é imortal, criado por amor e para amar. A sintonia com as regiões mais elevadas nos confere novas energias, novo combustível, envolvendo-nos em vibrações de ânimo, de consolo, fazendo-nos mais fortes para enfrentar os nossos dias. Confiar na sabedoria divina, em seus desígnios, faz com que tenhamos fé. Esta certeza íntima de que tudo sempre acontecerá para o nosso bem e que no comando das leis, da justiça do universo, está o Pai soberanamente justo e bom. Entrarmos em comunicação com Deus significa fazermos diariamente da nossa vida uma prece. E a prece se faz em cada gesto de abnegação, de renúncia e de fé que tivermos. Que assim seja, queridos irmãos.